Eu queria saber o que pegou no Grêmio lá. Foi antes da chegada, por conta de... eu lembro muito bem, né? Porque eu estava acompanhando a tua chegada e eu vi que uma parte dos torcedores estava recuperando alguns vídeos e dizendo, não, esse cara não, pelo amor de Deus, houve uma pauta negativa. Ou se foi logo na chegada, porque aí o Grêmio tenta investir num técnico estrangeiro que não encaixou ali no começo, né, que era o Quinteiros. E aí o Grêmio sofreu muito né, com o São Raimundo lá, que você até salvou a gente, Juventude no Gaúcho. O Grêmio tava... salvou a gente? Não, mas foi mesmo. E tava atropelando ali no começo, mas tava difícil. O que pegou? Foi antes da chegada ou foi depois da chegada, com uma galera que ainda estava desconfiada? Mas é o torcedor ou é o jornalista? Hoje se mistura, né? Não, foi de todos os lados, na verdade, né? Mas foi antes da chegada. Foi antes da chegada e o que aconteceu, assim, em um primeiro momento, acho que foi pego vídeos dessas eliminações, e foi feito... Aquele tal do compilado, sabe? Você pega lá, você transforma um craque, né? Com lances de DVD ali, né? Você pega só 3, 4 lances, pô, esse cara... Mas é o que eu digo... E o negativo também. É o que eu digo... Beleza, eu fiz 195 jogos pelo São Paulo. Tinha esses 4 das eliminações e me sobravam 191 jogos. Desses 191 jogos, bota aí que em outros 5 jogos eu tenho errado também. Em jogos aleatórios. Um jogo do Campeonato Paulista, um jogo aleatório do Campeonato Brasileiro. E tinha 10 lances em 195 jogos. Aí fizeram um vídeo de 4, 5 minutos com esses 10 lances. Aí mostravam todos os replays. Uma puta sacanagem. E, cara, começaram a botar, não, esse cara não, esse cara não. Ele não, aquele negócio do ele não, e o Volpe não, hashtag Volpe não. E no meio da negociação já, porque sempre quando tem uma negociação, em um primeiro momento ela é sigilosa, mas depois acaba vazando. Só que quando vazou que eu estava acertando com o Grêmio, eu já estava num estágio com o Toluca de ter pedido a saída, não uma briga, mas ficou um clima meio estranho lá. Porque foi uma decisão tua de sair, porque foi uma decisão minha, e tudo se dava num começo da história por um tema familiar, porque antes de ter essa proposta do Grêmio, eu já tinha tido uma proposta que ela não foi oficial porque eu não recebi o papel, mas verbalmente eu já estava acertado com outro clube aqui no Brasil, e era um clube que pagaria uma compensação, mesmo que pequena, mas pagaria uma compensação para o Toluca, porque eu estava em fim de contrato, e devido a esse tema familiar eu não ia renovar, eu já tinha decidido que não ia renovar porque eu precisava voltar para o Brasil. Então, quando a gente está negociando e que chegamos num estágio avançado, depois de muita briga, entre aspas, vaza o meu nome no Grêmio, aonde alguém fez esse vídeo, soltou, o vídeo viralizou, e aí houve uma campanha de 99% dos torcedores online, mais influenciadores e mais veículos da imprensa de que o Grêmio não poderia me contratar, que não tinha como. Então quando você chega, você já chega debaixo do mau tempo, né? Não, já chega, porque tanto que quando acontece isso, a diretoria me liga e por chamada de vídeo e me pergunta se eu realmente queria ir. Caraca. Em uma chamada de vídeo eles falaram, não sei se tu viu o que está acontecendo, mas está uma repercussão muito negativa sobre a tua vinda para cá. Da nossa parte, a gente quer manter o negócio, mas a gente também precisa te informar para tu não chegar aqui sem saber o que está acontecendo. E assim, tu vai chegar aqui e tá um negócio assim, tá complicado do teu lado. O bicho tá pegando. Aí eu falei, cara, só existe uma maneira desse negócio não acontecer. É se vocês não quiserem. Se vocês não acreditam em quem eu sou. Tu comprou o barulho. Eu comprei o barulho. Eu falei, quanto ao que estão falando lá fora, hoje já não me importa disso. Eu não vivo a minha vida hoje
Eu já sofri muito Exato. por causa disso, mas hoje não sofro mais pelo que falam ou não falam de mim. Eu sei bem quem eu sou, eu falei pra eles. Então, a única maneira é se vocês desistirem. Se vocês desistirem, vocês me falem agora, eu vou lá, falo com o Toluca aqui que não tem mais negócio. Aí a diretoria, não, a gente não vai desistir, a gente tá contigo, a gente tem a convicção de quem tu é. E aí é onde eu chego, só que eu chego nessa situação bem complicada, de pelo menos a torcida online não me queria. Acho que 90% dos veículos de imprensa entraram na onda e também diziam que não era uma boa contratação, que não tinha que trazer. E tu chega num ambiente bem complicado, mas é um ambiente ocasionado por aquele fato que aconteceu no São Paulo. E que aí é que eu te falo da questão das injustiças, das críticas com injustiça. Porque, nem acompanharam, nem fizeram o mínimo para ir atrás e saber o que eu tinha feito no México depois daquele episódio de São Paulo. Aquele episódio de São Paulo, como eu falei, foi um mês onde as coisas não aconteceram, um recorte pequeno, aí foram covardes no sentido de pegar outros lances. E tu pode pegar o Manuel Neuer lá em 10 anos de Bayern de Munique, tu vai achar 10 jogos do cara lá de erros grotescos, fazer um vídeo. Se tu quiser vender para as pessoas que ele é o pior goleiro do mundo, as pessoas vão acreditar. E aí eu chego no Grêmio com esse cenário. Só que acredito eu que foi revertido dentro de campo, por mais que tenha saído, é o que eu te falo, assim, das coisas das minhas verdades, daquilo que eu acredito que é verdade, eu tenho a minha consciência muito tranquila do que eu fiz no Grêmio. Teve um momento complicado na reta final ali, mas teve muitas outras coisas que influenciaram também, e para mim não era motivo de saída depois de tudo que tinha sido feito durante o ano, sabe? Eu acho que o ano ele foi muito mais positivo do que negativo, mas são ciclos.